Edu, outra coisa também que eu queria que a gente pudesse abordar é o seguinte. Cara, quando acontece algumas situações, por exemplo, eu tô fazendo uma análise, eu fiz uma boa análise num jogo e eu não tô sentindo uma confiança para que eu possa investir. Então, por exemplo, eu fiz uma boa análise, eu estudei os times, eu estudei o prognóstico, fiz tudo certinho, mas eu não estou com confiança para fazer aquele tipo de entrada. E muitas das vezes eu acabo não fazendo e acaba dando certo, e às vezes eu acabo fazendo e não dá certo. Como é que a gente pode ter um nível mais de assertividade, vamos dizer assim, e como que a gente pode trabalhar o nosso cérebro para que nos dê mais informações e que a gente fique mais seguro para fazer certo tipo de investimento? Então, assim, quando você está, digamos, nessa indecisão, né, existe uma técnica que eu até explico para os meus pacientes que chama matriz de decisão. Então, toda vez que você está indeciso com alguma coisa, você faz algo bem simples, que é o quê? Você coloca os prós e os contras, né, sobre aquela ação sua. Então, por exemplo, eu tô com falta de confiança, mas, por exemplo, isso seria um ponto negativo, então você colocaria ali no menos, falta de confiança. Mas e os positivos? Eu analisei, eu não tô agindo de forma impulsiva, eu tô pensando nisso há um tempo, eu fiz os meus cálculos, eu tô sentindo que dessa vez vai ser diferente, algumas coisas assim. Aí o que acontece? Depois que você coloca os prós e os contras, você começa a colocar números, né? E esses números variam de 1 a 5. E é de intensidade. Então, se você colocar 5 para o positivo, é que aquilo é muito positivo para você. Então, por exemplo, eu estudei sobre isso. Quanto que você estudou? Nossa, cara, eu estudei pra caramba, Não estou agindo de forma impulsiva. Eu estou estudando aí, uns 2 dias, 3 dias, estou analisando e tudo mais, né? O meu histórico tá bom, né? Essas coisas. E aí o ponto negativo, né? Por exemplo, eu não tô com confiança. Mas o quanto que você não está de confiança de uma forma mensurável, né? Quantificada? Você não tá com 5, né? Você não tá com nada de confiança. Ou você tá mais ou menos, então seria um 3, né? Ou, dá aquele pezinho atrás, então seria 1, 2. E aí, a partir do momento em que você vai fazendo isso, você chega num denominador comum, né? E aí você une o positivo com o negativo, vai dar um número. Se esse número for positivo, legal você fazer, né? Se o número for negativo, talvez não seja legal você fazer. Show. E aí, né, no caso, nessa matriz de decisão, se, por exemplo, eu fiz uma análise no começo do dia e, por exemplo, os investimentos, os jogos vão acontecer na parte da tarde, eu tenho que ter um tempo, né, um gap ali para eu poder trabalhar. E aí seria nesse meio tempo que aí eu analiso, faço essa matriz e fecho a conta para ver se o lado positivo está superior ao lado negativo e aí sim eu tomo a decisão de fazer os investimentos. Isso. O legal dessa técnica é que quanto maior o tempo, melhor. Por quê? Por causa que, por exemplo, se você tem 1, 2 dias para pensar sobre isso, tá? Você atualiza esses números, porque às vezes, um dia você colocou número 2 e no outro dia está número 4. Então, você vai fazer um denominador comum, né? Então, você vai somar os dois, dividir por 2, né? Que são o número de dias, e vai chegar num número. Mas se você tiver pouco tempo para você fazer, aí você pode fazer desse jeito mesmo que é sucesso. Porque geralmente os investimentos acontecem horas depois, minutos depois, né? Mas ela funciona muito, muito, assim. Eu super indico a todo mundo fazer, até meus pacientes eu super indico e dá muito certo. Porque aí é legal porque o que acontece, né? Tem 2 coisas boas dessa técnica. O primeiro, que muitas vezes quando os pensamentos ficam somente na mente, eles são influenciados por fatores emocionais, né? Então, o que acontece é o seguinte, a partir do momento em que você escreve, a escrita, a fala, meu caro, essas regiões são regiões mais racionais do nosso cérebro, né? Que a gente fala que está no neocórtex, que é essa parte aqui, do nosso cérebro, né? Então, a área motora, né, que a gente utiliza para escrever já é uma área mais racional. Então, a partir do momento em que você escreve, em que você coloca para fora, você consegue ver. Quando você não consegue ver, você sente, né? Então, por exemplo, quando você faz essa matriz, que é o segundo ponto, você vê a discrepância que tem de uma coisa, que é a falta de confiança, que é um ponto, contra vários outros positivos. E que às vezes estava, entre aspas, bem lá no fundo da sua cabeça. Mas a falta de confiança e tudo mais estava ali, nítido para você, e isso estava influenciando. Então, quando você tem essa visão mais realística, visual das coisas, o cérebro age de uma forma bem diferente. Sensacional, sensacional.